Paz de Deus, hamburgueiros, como é que vocês estão? Tô falando um pouco mais baixinho aqui porque a minha filha dormiu ali no outro quarto e agora eu tô aproveitando esse momento aqui para poder gravar aqui mais uma mensagem com vocês. Esse vídeo aqui vai ficar meio longo, tô até com um roteirinho aqui porque quero contar um pouco para vocês do que eu vivi essa semana. Mas antes, quero dividir uma alegria com vocês aí. Tô muito feliz porque o meu pai voltou para a igreja. Ele estava afastado há muitos anos. Ele tem um testemunho aí nas últimas semanas bem impressionante. Ele sofreu um acidente de carro, capotou o carro, saiu de dentro do carro andando, sem nenhum arranhão, né? A pessoa do outro carro também sem nenhum arranhão. O seguro resolveu tudo, graças a Deus. E parece que nem ponto na carteira ele perdeu. Então foi um livramento muito grande, Deus falando com ele de uma maneira muito impressionante. E isso fez ele voltar para a igreja. Então ele esteve comigo no culto essa semana. Ele tem uma história já de muitos anos na igreja, né? Na igreja batista. E aí consegui levar ele de volta para a igreja essa semana, então foi uma bênção muito grande, né? Mas essa semana foi uma semana de uma guerra espiritual muito impressionante, assim, na minha vida. A palavra diz que o corpo milita contra o espírito, né? E o espírito milita contra o corpo. E aquele que a gente alimentar mais, ele vai prevalecer, né? Eu gosto de acreditar, gosto não, né? Mas eu acredito que na minha rotina hoje eu alimento mais o espírito, né? Eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, né? Sou formado em jornalismo, na época eu escolhi jornalismo porque eu sempre gostei muito de ler e escrever. Então hoje, sempre que eu tenho, o meu hobby preferido é ler, né? Hoje eu leio majoritariamente a Bíblia, mas gosto de ler a história, a biografia de homens e profetas de Deus, né? Billy Graham, tô lendo, né? Martin Luther King, homens que com a palavra também mudaram a história, né? Mudaram a sua geração, fizeram a diferença na sua geração, né? É algo que eu oro a Deus e busco para começar a fazer, né? Mas a grande questão é que mesmo alimentando mais o espírito, às vezes as emoções elas gritam, né? A carnalidade ela grita, porque a verdade é que quando nós estamos fora da igreja, tudo que nos rodeia, o ambiente que nos rodeia, ele é propício para o lado da carnalidade, né? Então, às vezes, a carnalidade, por mais que você busque sempre alimentar o espírito, eu tô sempre ouvindo pregação, enfim, só escuto louvor, né? Gosto muito de ler a Bíblia majoritariamente, mas por mais que você faça tudo isso, o ambiente que a gente tá, o mundo jaz no maligno, né? Então, às vezes, o ambiente que a gente tá, ele tá sempre cooperando mais com a nossa carnalidade, né? E aí, eu acho que o grande lance, eu fiz até um roteirinho aqui, por isso que eu tô olhando pro lado, pra não esquecer nada do que eu tinha pra falar. Esses vídeos aqui, eles estão tomando uma proporção inacreditável, né? Era só um agradecimento antes, aí depois começou com uma pequena mensagem, 5, 10, 15 minutos, esse aqui acho que vai passar dos 20, mas é tudo pra glória de Deus. Então, eu acho que quando a gente tá na igreja, é mole a gente fazer a escolha certa, né? Alimentar o espírito, né? Quando a gente tá naquele ambiente que tá todo mundo congregando, todo mundo ali junto, buscando, né? Na mesma unção, buscando a mesma coisa. Então ali é muito fácil você fazer a escolha certa, né? A escolha de sempre enfraquecer sua carnalidade, suas emoções e fazer o espírito prevalecer. Ali é mole, né? Mas a grande questão é no seu dia a dia. Quando chegam os problemas, as lutas, as tribulações, né? Quando você tem que tomar uma escolha, uma decisão. É nesse momento, né, que a gente tem que provar para Deus que o espírito vem acima da carne e que provar para ele que através das nossas escolhas, provar para ele que a gente está pronto para o próximo nível que ele tem para nossa vida, né? E essa semana eu sempre costumo falar que eu tenho as experiências com Deus e é sempre muito abstrato, né? A pessoa, tá ouvindo Deus e tal. Eu acho assim, o céu não vai se abrir, quando eu falo ouvir Deus, o céu não vai se abrir, né? E vai vir um vozeirão lá de cima, meu filho, né? Não é assim, ou um anjo vai aparecer na sua frente, não é assim, né? Se Deus quiser fazer assim,
Ele vai fazer, porque ele é soberano, poderoso, ele pode todas as coisas, sabe de todas as coisas. Mas se a gente olhar até na Bíblia, nas histórias da Bíblia, a probabilidade não é assim que ele age, né? Deus, ele sussurra, ele usa pequenas... Assim, Deus nunca para de falar. A grande questão é que nós paramos de ouvir, né? Ele está sempre falando. E sempre falando de um modo que a gente entende. Mas a questão é que nós paramos de ouvir, né? Então, eu costumo dizer e acreditar que se a gente não tiver um momento com Deus todos os dias, de leitura da palavra, de oração, de jejum ou de busca a Deus mesmo, todos os dias, no dia que você precisa e quer ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir. Porque você não está acostumado àquilo, né? Você não está acostumado a ouvir. Nós só reconhecemos a voz que a gente está acostumado a ouvir, habituado a ouvir, né? Então, se você que é pai e mãe, ou cônjuge, enfim, você tá numa multidão, no meio de um monte de gente, em uma aglomeração. Se o seu filho gritar lá no meio, você vai identificar e vai ouvir a voz. Porque é uma voz que você, além do sentimento natural que você tem, é uma voz que você está acostumado a ouvir, né? Então, se nós não nos acostumarmos a ouvir todos os dias a voz de Deus, inclusive quando está tudo bem, na hora que a gente precisar ouvir e quiser ouvir, nós não vamos ouvir, né? Então, Deus fala de muitas formas, assim, né? Deus fala comigo, ele fala de formas, assim, específicas. Então, através de um sentimento, de um pensamento no coração, um pensamento, uma sensação, porque a palavra diz que como é que você sabe que é um pensamento que Deus está colocando em você? A palavra diz que o pensamento de Deus, ele transpassa todos os outros. Então, você não consegue pensar em mais nada, só naquilo. É uma coisa impressionante, assim. E comigo ele também fala muito através da palavra. Essa semana que eu quero contar aqui foi através da palavra. Eu leio muito, hoje tranquilamente. É porque assim, eu não gostava também de ler a Bíblia, né? Tem muita gente que tem esse problema e eu também tinha. Mas é algo que, se você começar e se obrigar a habituar a isso, vira um vício. Hoje eu amo ler a Bíblia. É incrível, a Bíblia, ela é um livro vivo, né? Você pode ler o mesmo texto todos os dias que você vai pegar coisas novas todos os dias. É uma coisa impressionante. Hoje eu troco 1 hora de Netflix, séries e qualquer outra coisa por 1 hora lendo a Bíblia tranquilamente, assim. Porque depois que você pega esse hábito, vira um amor mesmo, uma paixão, um vício, né? E comigo Deus fala muito, muito através da palavra mesmo. Habitue-se a ler a Bíblia, é uma coisa maravilhosa e Deus vai falar com você, né? E ele fala muito também comigo através de mensagens de profetas, né? Assim, eu gosto muito de ver pregações, ouvir pregações, então sempre tem uma pregação que vai direto ali no momento que eu tô vivendo, né? Só que você tem que estar com os ouvidos sensíveis, né? Inclinados a ouvir. A perceber Deus e lembrar de Deus em todas as coisas no dia a dia, né? Então, essa semana eu tive uma experiência, assim, geralmente, comigo funcionava como meio que uma formulinha, sabe? Deus falava de uma forma que eu entendia, e aí eu tomava a decisão baseado naquilo que ele falou, e depois que eu tomava essa decisão, tinha uma confirmação daquilo. Sempre foi assim, uma formulinha, né? E essa semana foi bem diferente, assim. Essa semana meio que rolou um debate com Deus, né? Eu tava com questões emocionais muito específicas, né? Eu não vou entrar em detalhes porque não convém, mas era uma coisa muito de emoção. E aí, rolou meio que um debate com Deus essa semana, uma coisa muito incrível, assim. Porque ele falava de uma forma que eu ouvia, aí eu falava assim pra Deus: tá bom, Deus, eu entendi o que o senhor tá dizendo. E aí, pouco tempo depois, minhas emoções, elas tomavam conta de novo. Ah, não, mas não pode, não é assim, não pode ser. Mas como isso? Não posso aceitar e tal. E aí, no dia seguinte, Deus falava de novo. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes essa semana, né?
foi um debate. Não que eu estivesse respondendo a Deus não, não, não. Sempre que ele falava eu aceitava, mas de alguma forma as emoções elas militavam contra o espírito e a carnalidade tomava conta de novo. E foi uma coisa muito impressionante, assim, né? Inclusive essa semana eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tive uma experiência também que Deus respondeu uma oração de uma maneira muito rápida, assim. É incrível como Deus foi uma oração de intercessão. E isso tem acontecido de uma maneira meio que recorrente, assim, na minha vida nos últimos tempos, assim. Orações de intercessão, Deus responde muito rápido. Pelo menos na minha vida tem acontecido assim. Essa semana eu orei de manhã, 3 horas da tarde, no mesmo dia, Deus mandou a resposta. É uma coisa impressionante, assim, no mesmo dia ele responde. Geralmente, quando oração de intercessão, eu vou falar mais disso num outro vídeo, assim, mas oração de intercessão é uma coisa impressionante como Deus, parece que é a oração preferida de Deus, né? É uma coisa impressionante. Mas como eu tava falando, eu ouvia Deus falar, aí o espírito se fortalecia, mas parece que as emoções voltavam e a carnalidade voltava. E aí, teve uma palavra específica que ele deu que mexeu muito comigo, que foi uma palavra que eu estava lendo a Bíblia e Deus me levou para o Salmo 51. Salmo 51, Salmos, para quem não sabe, é um livro que a maioria dos salmos foi escrito pelo rei Davi, maior rei da história de Israel. Eu sou apaixonado pelo rei Davi, pela história do rei Davi. O rei Davi é um cara que errou muito, cometeu muitos pecados, muitos erros, muitos crimes, foi traído, perseguido, foi humilhado pelo próprio filho. Mas ele jamais, ele sempre se arrependeu e jamais voltou para o mesmo erro, né? Ele cometeu esse Salmo 51 foi depois de um erro um pecado muito grande que ele cometeu, que ele escreveu logo depois que ele esteve com Batseba, que foi que era a mulher de Urias. Ele viu Batseba se banhando, desejou-a, mandou trazer ela, só que ela era casada com Urias, um capitão do exército dele. Então ele cometeu esse crime. Ele tentou encobrir isso depois com mentiras, né? Mandou matar o marido dela e sofreu consequências muito graves, muito grandes depois que ele fez tudo isso, né? 70 mil homens de Israel morreram por causa disso, de que ele fez. Então, consequências muito grandes. Ele se arrependeu, né? Esse salmo ele escreveu logo depois que o profeta Natan chegou nele e advertiu ele do que ele tinha feito. A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes diante de Deus e se arrependeu, né? Deus o perdoou, obviamente, mas as consequências daquilo que ele fez continuam, né? O problema não é Deus nos perdoar, ele sempre vai perdoar, mas a questão é que ele não nos livra das consequências do que a gente faz. Até porque se ele livrasse, ele estaria indo contra a própria palavra dele. Deus não quebra a sua própria palavra, né? Tá lá em Gálatas 6:7. Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá, né? Então, Davi foi, apesar de tudo isso que Davi viveu, Davi foi um homem, foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Porque Deus vê o coração, né? Deus não vê o que você fez. Deus vê um coração arrependido e quebrantado. A palavra diz que Deus não pode resistir a um coração arrependido, quebrantado e contrito diante dele, né? Tanto é que muito antes de se tornar rei, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, para ungí-lo como rei, o profeta Samuel viu os irmãos mais velhos de Davi e achou que eles eram os futuros reis, né? Ele achou que era eles que deveriam ser ungidos. E aí Deus falou para o profeta Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, né? O homem vê o que está fora, eu vejo o coração. Mas enfim, ele escreveu todo esse Salmo 51 depois desses acontecimentos com Batseba. E aí, eu vou até abrir aqui a minha Bíblia. Onde está a minha Bíblia? Onde está a minha Bíblia aqui? Salmo 51.
Aí diz lá, no versículo... Peraí. Roteiro, Bíblia, aqui. Achei, pronto. É isso aqui, ó. Ele, no Salmo 51, versículo 9, ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, um espírito pronto a servir, né? Essa palavra falou muito ao meu coração porque esse versículo 10 aqui, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, né? Eu tava, como eu falei anteriormente, as questões eram emocionais, né? Tava muito, com o coração muito duro para algumas coisas. E aí, nessa palavra, cria em mim um coração puro. A palavra coração na Bíblia, ela aparece mais de 900 vezes, né? E ela é, segundo os teólogos, sinônimo de emoção, né? É o centro das nossas emoções, né? Então, cria em mim, ó Deus, emoções puras, emoções saudáveis, né? E esse salmo apareceu para mim 3 vezes seguidas na minha leitura bíblica, num aplicativo de devocional que eu tenho e depois numa pregação que eu ouvi. 3 vezes, como Deus falando para mim que eu tinha que ter emoções saudáveis, né? Eu digo isso porque foi nesse ponto de aparecendo várias vezes para mim e eu entendi que Deus queria que eu tivesse emoções saudáveis para que Ele pudesse fazer em mim um espírito inabalável, um espírito que prevalece contra a carne, né? E que eu conseguisse ter um espírito pronto a servir, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Falou muito as minhas emoções. Então depois que eu entendi esse salmo, eu consegui esquecer aquilo que me voltava para a carnalidade, né? Eu entendi, Deus me mostrou tantas vezes no mesmo dia que eu falei para Deus, eu entendi, Senhor, eu entendi que é isso que eu tenho que orar todos os dias. Eu passei a orar para Deus me dar um coração puro, emoções saudáveis, né? Emoções que eu passei a orar a Deus que todas as emoções que não provêm dele, que ele tirasse do meu coração. E isso foi inacreditavelmente eficaz, assim. Todas as emoções que vinham e insistiam em se sobrepor ao espírito, elas desapareceram de alguma forma, né? E aí depois disso, eu continuei lendo a Bíblia e no dia seguinte Deus me deu uma palavra que eu achei uma palavra de confirmação, que eu vou abrir aqui agora. A palavra está lá em João capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 15 é uma palavra é uma parábola de Jesus, né? Jesus falava com os discípulos muito através de parábolas, né? Ele usava parábolas para explicar o reino de Deus. Porque é um pouco óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. A nossa mente humana não consegue entender e compreender as coisas do reino de Deus, né? Então Jesus usava parábolas, né? Metáforas para nos explicar, porque é até cientificamente comprovado que quando você tem uma história, né? Uma narrativa para explicar algo, nós conseguimos assimilar melhor, né? Então Jesus explicava sempre através de parábolas o reino de Deus. Geralmente as parábolas ele passava para os discípulos, né? E ele em João 15 traz a parábola da videira verdadeira, né?
Jesus se compara a uma videira. Uma videira é a árvore que dá a uva, né? Que faz o vinho. E aqui ele fala que ele é uma videira e nós somos os ramos, os galhos, né? Todo galho que não dá frutos, ele é cortado. E todo galho que dá frutos é podado, né? Quando a gente entende um pouquinho de botânica, eu não entendo nada, né? Mas eu fui ler, poda-se os galhos que dão frutos para que eles deem mais frutos, né? Então eu entendi que a poda, ela é necessária, porque se você não podar o galho, começam a nascer folhas, às vezes espinhos, coisas que vão prejudicar a videira de dar frutos, né? E eu comecei a interpretar isso como as emoções, né? Se a gente não permitir que Deus pode nosso coração de vez em quando, as emoções começam a nascer, florescer, e elas começam a tomar conta e começam a sobrepujar os frutos, né? E aí Jesus fala nessa parábola que os ramos e os galhos não podem dar frutos se eles não estiverem conectados ao tronco principal, à videira, né? Então, quando a gente começa a ter esses sentimentos ruins, Deus nos poda e o processo é dolorido, ele é às vezes complicado, às vezes nos exige às vezes renúncia, mas é necessário para que a gente continue dando frutos, né? E quais são os frutos? Nós somos galhos, ramos de uma videira. Jesus é o tronco, é a árvore, a parte principal da videira, e nós, como galho, como ramos de Jesus, temos que dar os frutos que Jesus dá, né? Quais são esses frutos, né? Jesus é amor, generosidade, benevolência, perdão. Então, Jesus nos poda num processo doloroso para que essas emoções elas saiam, elas sejam retiradas e novos frutos nasçam, né? E eu entendi que era Deus, o processo dessa semana era Deus me podando, né? Porque quando a gente começa a dar frutos, a gente começa a crescer, dar frutos, o galho começa a crescer demais e junto com os frutos começam a vir folhas e sentimentos que acabam muitas vezes prejudicando o nascimento dos frutos. E aí Deus vem e poda a gente para retirar esses sentimentos e o galho continuar dando frutos, né? E é isso que tem acontecido. A gente precisa estar sempre pronto para entender que por mais que nós estejamos dando frutos, muitas vezes é necessário que Deus faça a poda para eliminar coisas ruins que vêm junto com esses frutos, né? Porque junto com a bênção vem, às vezes, renúncias, junto com a bênção, às vezes, vem obrigações, responsabilidades, e aí as coisas começam a ficar meio confusas, os sentimentos começam a prevalecer sobre o espírito, e aí Jesus vem e fala, opa, já deu os frutos aqui, agora vamos podar para que novos galhos nasçam limpos e com novos frutos, né? E tem um versículo aqui que também mexeu bastante comigo, porque as emoções tinham a ver com isso, né? Aqui no versículo 20 de João, do capítulo 15, né? João 15, 20, Jesus fala assim, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também a vós perseguirão. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Então, todo mundo que fez a vontade de Deus passou por tribulações, né? O propósito, quando a gente pede para Deus alguma coisa, quando a gente pede para Deus para ir para o próximo nível,
o próximo nível ele vem com com a bênção do próximo nível, mas essa bênção do próximo nível vem com as dificuldades do próximo nível, né? Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem que pensar se a gente está pronto para o que vem junto com aquilo. Ah, Deus, preciso de mais dinheiro. Mas quanto mais dinheiro você tiver, mais imposto você vai pagar, sabe assim? Quero mais sabedoria. Quanto mais sabedoria você pedir, mais problemas você vai ter que resolver. Porque é assim que a sabedoria de Deus, a palavra diz, né? Quem quiser sabedoria, que peça a Deus. Mas a sabedoria vem com problemas, né? Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus aparece para Salomão e pergunta, e fala, pede-me o que quiseres que te darei. Salomão pede sabedoria. Então, nesse momento, a sabedoria entrou, mas aí ele vai ter que começar a aprender na prática, né? Então, logo depois que Salomão pede sabedoria para Deus, tem a questão das duas prostitutas com o filho, né? Para quem não conhece a história, logo depois disso, que Deus aparece para Salomão, duas prostitutas que tiveram filho no mesmo dia, uma delas adormeceu em cima da criança, matou a criança sem querer e de manhã trocou os filhos. Pegou o filho da outra, colocou o filho morto para ela. De manhã levaram essas mulheres para Salomão, porque uma estava acusando a outra de ter trocado o filho. E aí Salomão falou assim, bom, temos um filho com duas mães. Então tragam-me uma espada, eu vou cortar a criança no meio, dou metade para cada uma. E aí quando ele falou isso, uma das prostitutas gritou, não mate meu filho, então dê a ela, né? É melhor do que matar. E a outra falou assim, tudo bem, pode matá-lo, que cada uma fique com metade. E aí Salomão entendeu e falou, não, entregue a criança para aquela mulher, pois ela é a mãe verdadeira da criança, né? Porque quem é mãe de verdade não vai preferir que seu filho morra, né? Vai preferir que ele fique com outra pessoa ao invés de morrer. Então, Salomão pediu a sabedoria a Deus, Deus colocou a sabedoria no coração dele, mas depois disso começam a vir a experiência prática disso. Então, tudo que a gente pede para Deus, a gente tem que estar preparado para o que vem junto com aquilo, né? Então, essa parábola falou muito ao meu coração, no sentido de que nós somos ramos de uma videira verdadeira e nós temos como ramos da videira verdadeira que dar os frutos que essa videira dá. Então, aquele salmo, ele falou ao meu coração no sentido de que eu tinha que pedir a Deus que ele me desse um coração, ou seja, emoções saudáveis, puras, emoções que se assemelhem a Jesus, né? Eu tinha que pedir a Deus que as emoções que não provêm dele, que ele retirasse do meu coração, né? E aí, logo depois, essa parábola da videira verdadeira vem para me dizer que nós somos ramos de uma videira verdadeira, então nós temos que dar o fruto que essa videira dá. Se eu sou um ramo de Jesus Cristo, eu tenho que dar o fruto que ele dá. Então, rancores, acusações, raivas, agressões, ofensas, isso não é fruto da videira verdadeira. Se você der esse fruto, você será cortado. Mas se você der o fruto que Jesus dá, que a videira verdadeira dá, amor, compaixão, empatia, generosidade, perdão, então Deus vai continuar podando você, né? Para que você continue crescendo e dando mais e mais e mais frutos, né? Eu entendi isso como Deus falando comigo de uma forma que resolveu todas as questões que eu tinha no meu coração. Eu comecei a semana muito angustiado, muito, com o coração muito apertado por conta de várias coisas. E ao longo da semana Deus foi falando comigo nessa palavra. E hoje eu tô com a paz que excede todo entendimento. Eu sei que amanhã começa uma nova batalha, novas coisas vão vir, mas nós temos que continuar buscando a presença de Deus, porque, como eu falei, se a gente tiver um tempo com Deus todos os dias, nós vamos passar a ouvir a voz dele todos os dias.
E aí é muito reconfortante e nos dá muita segurança no sentido de que quando você passa a ouvir Deus todos os dias, você passa a tomar decisões muito mais assertivas. A sua probabilidade de errar, a sua probabilidade de tomar decisões que vão te levar para longe de Deus, ou seja, você passa a tomar decisões muito mais certeiras no sentido de não errar mesmo, no sentido de continuar vivendo o seu propósito, de não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, como diz a palavra. Continue no alvo, continue no caminho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Como diz lá no livro de Provérbios. Então, essa é a mensagem principal desse vídeo. Você tem que se acostumar a ouvir a voz de Deus. E para isso você tem que ter um tempo com Deus todos os dias. De leitura, de oração, de jejum, de busca da palavra, enfim, de louvor, de tudo que te leva para mais perto dele. Porque é só assim você vai se acostumar a ouvir a voz dele. Só assim nos dias de dificuldade, de angústia, você vai identificar a mensagem dele para você e vai passar por isso de uma maneira muito menos traumática. Então essa é a importância disso. Acostume-se a ouvir a voz dele sempre, porque ele não para de falar. Somos nós que paramos de ouvir. Esse vídeo ficou gigante, como eu falei, meia hora já de vídeo. Mas é muito bom. Eu tô gostando muito disso. Não sei o que Deus tem preparado com isso daqui pra frente, mas espero que coisas boas, coisas grandes, espero que frutos bons, né? A palavra diz que nós conhecemos a árvore através dos frutos que ela dá. Então eu espero que isso dê bastante fruto para o reino de Deus, para a glória de Deus. É isso aí, fiquem com Deus. Deus abençoe muito a semana de vocês. É isso aí, até a próxima e tamo junto com mais burger na The Smash, sexta e sábado da semana que vem. E Deus abençoe, gente. Valeu.